Bom dia, meus irmãos. Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Versículos de 26 a 38. Lucas, capítulo 1, 26 até 38. Assim diz a palavra do nosso Deus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar novamente? Pai, agradecemos-te porque chegamos num momento muito feliz deste ano, onde podemos relembrar e comemorar o nascimento de Cristo. O texto que acabamos de ler nos fala sobre isso, Pai. E nós queremos aprender com ele sobre a graça maravilhosa que o Senhor traz às nossas vidas e que muitas vezes nós dizemos sobre ela, mas não entendemos tão grandioso mistério que o Senhor revelou a nós em Jesus Cristo. Por isso, nessa manhã, ensina-nos, edifica-nos, transforma-nos. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Você entende o quanto é agraciado por Deus? Você já parou para olhar a sua vida e perceber o quanto Deus tem feito? O quanto Ele já fez durante todo esse ano? Você entende o que é graça? Muitas vezes nós entendemos o conceito de graça e sabemos definir bem: favor e merecido. Mas nós vivemos graça? Nós, com os nossos corações, cremos realmente e sabemos o que é a graça de Deus, o que é esse favor imerecido? Meus irmãos, graça é saber e conhecer a história misteriosa do nascimento de Jesus Cristo e perceber como isso foi sublime, ao mesmo tempo que foi recheado de humildade. Entender graça é ver em cada momento da nossa vida a simplicidade das coisas que Deus faz, mas saber que são grandiosas, porque foram feitas por Deus. Por isso, Lucas escreve este texto a nós. Lembre-se que Lucas tem na sua cabeça a ideia de mostrar quem foi Jesus Cristo e como ele foi importante na história da redenção. Lucas tem a ideia de querer mostrar
o que ele diz no versículo 4 do capítulo 1. Tenha certeza, plena certeza, da verdade que foste instruído. E por isso eu conto com os mínimos detalhes, como Jesus nasceu, como foi a sua vida, como ele morreu, mas também como ele ressuscitou. Lucas tem um evangelho que nos mostra a alegria. Alegria do começo ao fim, alegria em todo o evangelho, pois trago boas novas de grande alegria. Então, diante disso, nessa manhã, eu gostaria de falar com os irmãos sobre Natal, um momento para entender a graça. Nós vivemos o período do Natal agora. Daqui a alguns dias comemoraremos 25 de dezembro. E este é o momento para nós entendermos o que é graça. Olhe na sua Bíblia, veja o versículo de número 27. Diz que um anjo chegou a uma virgem desposada. E não diz que essa virgem era filha de um fariseu, filha de um grande escriba, mas diz simplesmente que era uma virgem que morava em Nazaré. Diz algo muito importante sobre o pai do menino, ou sobre o futuro marido dessa virgem. José, filho de Davi, ou homem da casa de Davi. Por isso, a primeira coisa que nós podemos aprender é que isso acontece quando a majestade se veste de humildade. Como eu disse, o texto bíblico diz que Maria era uma mulher que morava em Nazaré da Galileia, e ela recebe um anjo em sua casa. O texto não diz mais muito sobre ela, não fala que ela tinha muitas posses, não fala que ela era uma mulher rica, mas pelo contrário, dá a entender que ela seria uma mulher simples, uma mulher de Nazaré da Galileia. O texto não diz que essa mulher estava em Jerusalém, capital de Israel, mas numa cidade que era menosprezada por muitos. Maria, mãe de Jesus, ocupava uma posição simples diante da sociedade, uma posição sem expressão, mas que agora, por tudo que o anjo havia lhe dito, ela seria muito agraciada. E ela então teria uma posição muito especial durante toda a história. Não é à toa que hoje nós chamamos Maria a mãe de Jesus Cristo. Apesar de morta, foi uma Virgem Maria que concebeu à luz a Jesus Cristo. Tudo que o mundo consideraria como grande, Maria não possuía, pois era apenas uma mulher que naquele tempo não era bem vista, da cidade de Nazaré, sem nenhuma linhagem poderosa. Você consegue perceber como a vinda do Messias foi recheada de humildade? Você consegue perceber que Jesus vir ao mundo já era algo muito humilde, mas Jesus vir ao mundo numa família humilde, numa família simples, é muito mais significativo. O Rei do Universo vir ao mundo para governar já é humildade, mas vir para governar numa família, e diz o texto bíblico dos evangelhos que quando ele vai entrar em Jerusalém, ele entra com um burrinho, e o povo de Israel esperava um rei maravilhoso e grandioso. A gente aprende que a humildade de Jesus é o sinal da sua grandiosidade. A majestade se veste de humildade, e isso muitas vezes vai além da nossa compreensão. É um dos milagres da graça, que nós muitas vezes nunca vamos entender, porque o Rei do Universo veio e nasceu numa manjedoura, e nasceu em Belém. Os irmãos se lembram de Natanael? O que ele diz lá no Evangelho de João? Quando chegam os outros e dizem: nós achamos aquele que Moisés dizia ser o Messias. Ele nasceu lá em Belém.
E Natanael pergunta: pode alguma coisa boa vir de Belém? De Belém veio o Messias. Porque, de novo repito, a majestade se vestiu de humildade. O que será que nós podemos aprender com isso? Nós podemos aprender que nós não devemos desprezar aquilo que é humilde, porque o próprio Cristo se fez homem e se fez em forma de servo, assumiu forma de servo, como diz Filipenses capítulo de número 2. Nós nunca devemos desprezar aquilo que é simples. João Batista vestia roupa simples, comia coisas simples, veio de uma cidade simples, mas pregava uma mensagem grandiosa. Jesus nasceu numa manjedoura, num lugar que ninguém esperava que ele nasceria, numa família simples, mas ele trouxe a mensagem da cruz, que traz salvação para todo mundo. A graça é entender que a grandeza não está no que aparenta ser, mas no que de fato é. Jesus não aparentou ser o rei do universo, mas ele era. Humildade abrigando a majestade. Natal, um momento para entender a graça. Isso acontece quando a majestade se veste de humildade. Isso acontece também quando a paz supera o temor. Olhe na sua Bíblia. Diz que o anjo entrou aonde estava Maria e disse: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Meus irmãos, Maria, diz o texto, que ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar no que significaria esta saudação. Eu gostaria que os irmãos se lembrassem um pouco das histórias bíblicas e se lembrassem de Josué. Josué, capítulo de número 1, diz que o Senhor Deus fala a Josué: sê forte e corajoso, não temas, porque eu sou contigo. Por que Deus falou isso a Josué? Porque Josué, ainda jovem, seria o líder do povo de Israel, que vagava 40 anos no deserto. Olha que bucha, desculpe o termo, Josué teve que assumir. Normalmente na história bíblica, quando um anjo ou Deus chega a um filho, a um escolhido e diz: alegra-te muito favorecido, ser forte, ser corajoso, é porque uma missão muito especial virá. E Maria fica pensando nisso: por que será que o anjo está me dizendo, alegra-te muito favorecida? Alguma coisa vem daí, algo vai acontecer. A sensação de Maria foi de: o que virá depois de ouvir que o Deus da aliança me favoreceu? Por que será que sou muito favorecida? A palavra do grego para favorecida é a mesma palavra para graça. Ou seja, Maria, fique muito feliz, porque você foi muito abençoada por Deus. Você recebeu muita graça de Deus. É possível perceber que Maria ficou temerosa, porque o anjo diz: não temas, porque você dará à luz a um filho, e porque você achou graça diante de Deus. Percebam que a graça atua dessa forma muitas vezes. Num primeiro momento, traz temor, mas depois traz paz. Não temas, Maria. Lembram-se que neste mesmo evangelho, lá mais para frente, há o chamamento de Pedro, quando ele está pescando. E Jesus confronta tudo o que Pedro sabia, mas no final ele diz: Pedro, não temas, porque agora você não será mais pescador, será pescador de homens. Meus irmãos, sabe o que nós podemos aprender com isso?
com o não temas de Jesus para Maria, com o que o anjo diz, alegra-te muito favorecida, é que apesar do medo de sermos comissionados para grandes obras que Deus tem para a nossa vida, seja ela no nosso serviço, seja ela na nossa família, seja ela entre os nossos amigos, ainda há algo que vai além, isto é, a paz de Deus, na qual Ele nos diz, não temas. A graça de Deus envolve isso. Envolve grandes responsabilidades, mas envolve também uma paz que excede todo entendimento. Lucas mostra no seu evangelho que apesar dos temores, Jesus é o único que vence todos, através da sua graça, através da encarnação. Nesse Natal, lembre-se disso. A graça é a superação do temor, pela paz que apenas Deus pode dar através de Jesus Cristo. Natal, um momento para entender a graça, e isso acontece quando a majestade se veste de humildade, isso acontece quando a paz supera o temor, e isso acontece quando o impossível se faz possível. O anjo disse a Maria, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. E no versículo 34, Maria então diz ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. Meus irmãos, o texto diz exatamente o que Maria fica sem entender. Como eu, que nunca tive relação com homem algum, posso vir a conceber um filho? Nem grávida estou. Então, o anjo parece dar uma resposta um tanto quanto mais impossível, dizendo, Maria, você não terá relação com ninguém, com nenhum homem você se deitará, continuará virgem. O que acontecerá será o Espírito Santo, e ele virá sobre ti, e você terá um filho que foi gerado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, você pode me perguntar, pastor, como isso aconteceu? Nós não sabemos, mas nós sabemos que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e Maria concebeu ainda sendo virgem. E nós só tão somente acreditamos nisso porque a Bíblia diz que foi assim. No entanto, se o anjo parasse por aqui, se ele parasse no versículo de número 35, seria como algo jogado ao ar. Mas perceba a preocupação dele em falar sobre Isabel, versículo de número 36. Maria, você terá o filho do Espírito Santo. E para te provar isso, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já este o 6º mês para aquela que diziam ser o quê? Estéril. Sabe, aquilo que é impossível vai se tornar possível, porque é Deus quem opera, Maria. A preocupação de Lucas em dizer que era o 6º mês, versículo de número 26. A gente começa lendo o texto com essa referência. No 6º mês de gravidez de Isabel. Maria, não se preocupe, porque isso acontecerá. Versículo de número 37. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O texto está dizendo para nós que aquilo que parece impossível aos nossos olhos se veste ou se torna possível. Uma mulher idosa concebendo, Maria concebendo sendo virgem. Este é o milagre do Natal. E é isso que a graça nos ensina nesta manhã. Que aquilo que é impossível se torna possível. Sabe o que a gente aprende com isso? É que a graça é exatamente a expressão do que está neste texto.
porque um dia nós nunca nos voltaríamos a Deus, porque um dia éramos impossibilitados de olhar para Deus, mas a vinda de Jesus Cristo, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, fez possível e fez certo a nossa vida com Deus. A gente aprende com a graça de Deus que a coisa mais impossível de homens miseráveis nos seus pecados se tornam aceitos diante de Deus por causa de Jesus Cristo. Por isso, nesse Natal, a maior verdade da nossa vida é a graça que transforma algo impossível em possível. Humanos miseráveis e incapazes de buscar a Deus tornam-se filhos dele e seus corações são transformados. Natal, um momento para entender a graça, porque a majestade se vestiu de humildade, porque a paz supera todos os medos, porque a possibilidade toma o lugar da impossibilidade. Que Deus nos abençoe neste Natal para entendermos a preciosidade da graça de Deus vista em Jesus Cristo de forma única e sublime de uma vez por todas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, louvamos-te pelo Natal. Louvamos porque o Natal foi a expressão do teu amor, a expressão da tua graça, que se voltou a nós, teu povo. Nós rendemos toda a glória ao Senhor, porque apesar de o Senhor possuir toda a majestade, o Senhor se vestiu de humildade e veio até aqui. Ó Pai, nós te agradecemos porque apesar dos nossos temores, o Senhor enche o nosso coração de paz. Nós agradecemos, Pai, porque apesar da impossibilidade de buscarmos o Senhor, em Jesus Cristo, o Senhor abriu o caminho para a vida eterna e tornou possível e certeiro a nossa vida contigo. Ó Deus, que neste Natal nós entendamos o que é a graça do Senhor nas nossas vidas, para que nunca desprezemos a mensagem simples do Evangelho, para que nunca desprezemos a paz que excede todo entendimento, para que nunca desprezemos o maior milagre das nossas vidas, a salvação em Cristo Jesus, a graça do Natal. E em nome dele que nós oramos.